Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa das histórias mais complexas, surpreendentes e moralmente desafiadoras de todo o texto sagrado. Estamos falando de Gênesis capítulo 38. Sabe aquele capítulo que meio que interrompe a famosa história de José só para nos contar sobre Judá e Tamar? Pois é, à primeira vista pode até parecer só um caos de engano familiar, mas, na verdade, é um tratado teológico denso e fascinante sobre o julgamento divino, verdades ocultas e a hipocrisia humana. O desenrolar dessa narrativa traz uma virada tão impressionante que serve como palco perfeito para a gente ver como a graça divina consegue operar de maneira soberana, mesmo no meio da maior bagunça humana que você possa imaginar. Para dar o tom da nossa análise, dá uma olhada nessa admissão absurda que está aqui na tela. Ela é mais justa do que eu. Essa frase, proferida pelo patriarca Judá, é basicamente o grande clímax teológico e o maior mistério do nosso texto de hoje. Quem é ela e o que, afinal de contas, levou um patriarca importantíssimo a admitir publicamente uma falha moral tão gigantesca na frente de toda a sua comunidade? Bem, nossa parte 1 vai focar na família de Judá. Para entender como a gente chega nessa confissão chocante, temos que voltar um pouquinho e examinar onde tudo começou, com uma ruptura bem profunda na estrutura familiar. A dinâmica dessa família se expande numa velocidade enorme. O texto bíblico nos conta que Judá se afasta dos próprios irmãos e casa com a filha de um cananeu chamado Sua. Dessa união, nascem 3 filhos em sequência. O primogênito o segundo filho, Onã, e depois o caçula, Selá. Pronto, a estrutura familiar está montada. Mas olha, as coisas vão desandar num nível muito dramático bem rápido. E é exatamente aqui que a nossa protagonista entra na jogada. Tamar é inserida nessa árvore genealógica complicada, puramente como a esposa que Judá escolheu para o seu primogênito Até esse momento, ela é vista apenas como uma peça no tabuleiro social e dinástico daquela família. Mas guarda essa informação com você. Como a gente vai ver, na economia divina, as pessoas mais vulneráveis e marginalizadas costumam ser exatamente os maiores agentes da providência. Essa parte ilustra de forma brilhante a mão teológica ativa de Deus agindo logo de cara na história. A afirmação do texto é super direta. Era mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor fez com que ele morresse. A Escritura nem perde tempo especificando qual foi o pecado, porque o julgamento aqui é indiscutível e absoluto. Em seguida, o segundo filho, Onã, também comete um ato considerado mau e tem o mesmo fim, um julgamento divino imediato e fatal. A teologia por trás disso é inconfundível. Deus observa as ações feitas às escondidas e exerce a sua justiça. O que nos leva à parte 2 da nossa análise, a obrigação de cunhado. A morte desse primogênito é o gatilho para uma lei muito antiga e muito crítica, que é o verdadeiro motor de todo o conflito central que a gente está investigando. Então, o ponto crucial de tudo isso é o que chamamos de lei do levirato. Quando morre sem deixar filhos, era dever do irmão, o Onã, casar com a Tamar para gerar descendência e dar continuidade ao nome do falecido. Só que o Onã, sabendo muito bem que o filho não seria considerado legalmente dele, deliberadamente desperdiçava a semente no chão. Ele usava Tamar para o próprio prazer, mas se recusava a assumir a responsabilidade que a lei exigia. Mantendo nosso foco teológico, a gente percebe que esse pecado não foi só um egoísmo básico, sabe? Foi uma rebelião deliberada contra a preservação da linhagem da aliança de Deus. Foi exatamente por tentar sabotar essa linhagem sagrada que o julgamento divino pesou tão rápido contra ele. Agora imagina a cabeça do Judá. Já perdeu 2 filhos e está completamente apavorado. Guiado pelo medo de perder a sua linhagem e ignorando totalmente a lealdade à aliança de Deus, ele falha miseravelmente em manter seu próprio dever. Ele simplesmente manda Tamar de volta para a casa do pai dela, prometendo que ela ia casar com o caçula, o Selá, assim que o menino crescesse. Mas o pensamento íntimo do Judá que o texto revela é outro. Ele suspeita que, de alguma forma, a Tamar é amaldiçoada. Ao agir assim, com essa omissão, ele cria um buraco moral gigantesco. Ele abandona a nora, presa num estado de viuvez sem fim, sem filhos, sem nenhuma proteção e completamente sem futuro. Aí entramos na parte 3, o disfarce de Tamar. O tempo vai passando, a esposa do Judá morre, e a inação completa dessa família patriarcal empurra Tamar para uma mudança de estratégia que é extremamente ousada.
Vamos avançar e ver como essa tensão vai se construindo. Tamar saca rapidamente que o Selá já é um homem feito e que o Judá não cumpriu e não vai cumprir a promessa. Ela foi esquecida, deixada de escanteio mesmo. Diante dessa tremenda injustiça, o que ela faz? Ela abandona aquela postura passiva, tira as roupas de viuvez, cobre o rosto com um véu e se posiciona de forma super estratégica no caminho por onde ela sabe muito bem que Judá vai passar logo depois do período de luto dele. Ela decide ali mesmo que vai tomar a justiça e o cumprimento da promessa nas próprias mãos. Gente, a ironia dramática dessa passagem é densa demais. O Judá, aquele mesmo patriarca que julgou a Tamar como um risco inaceitável para os filhos dele, agora vê essa mulher na beira de estrada e, achando de cara que ela é uma prostituta, vai até ela e faz uma proposta imoral. Teologicamente falando, a narrativa está gritando pra gente que o Judá está cego espiritualmente. O cara que se recusou a agir de forma justa, entregando o próprio filho, agora caminha feliz da vida para um fracasso moral absurdo com a própria nora, sendo incapaz de enxergar a armadilha que a sua própria hipocrisia criou. E esse encontro nos leva para a parte 4, o penhor de Judá. Aquele momento que parecia apenas íntimo se transforma de imediato numa negociação afiada e incrivelmente calculada. O que deixa essa parte realmente fascinante são as evidências específicas que a Tamar exige dele. Ela pede um pagamento, né? E o Judá fala, tranquilo, eu te mando um cabrito do meu rebanho. Mas a Tamar não é boba. A grande lição que ela tirou de toda essa história é que não dá para confiar na palavra do Judá. Ela quer garantias físicas. Ela pede o selo, o cordão e o cajado dele. Para a cultura da época, esses itens não eram simples acessório, não, viu? Eles formavam essencialmente o documento de identidade oficial de um homem importante. E o Judá, completamente movido pelo desejo cego, entrega a própria identidade e credibilidade direto nas mãos dela. Feito o que foi feito, Tamar é rápida. Ela sai de cena estrategicamente, volta para casa e põe de volta as roupas normais de viúva. O Judá, tentando abafar o caso e pagar a dívida discretamente, manda um amigo chamado Ira com o cabrito para tentar recuperar a identidade dele. Mas o pessoal da área diz que nunca teve prostituta cultual operando por ali. Para não correr o risco de uma exposição pública gigantesca e constrangedora, o Judá decide desistir da busca. Ele prefere perder as garantias a ter que passar vergonha na praça. Olha como isso revela muito sobre ele. Ele valoriza infinitamente mais a aparência de retidão dele do que ter verdadeira integridade. A nossa história, então, dá um salto de uns 3 meses e chega na parte 5, o julgamento e a confissão. Aquela verdade que estava tão bem enterrada vai romper a superfície de forma muito violenta. Alguém chega para o Judá e avisa, olha só, a sua nora, a viúva Tamar, está grávida, o que no contexto deles implicava que ela estava se prostituindo. Esse é um momento que captura o pico absoluto da tensão da história e mostra na prática o perigo mortal de um julgamento humano cego. Judá não para pensar, não investiga nada. Usando toda a autoridade patriarcal e com o farisaísmo de deixar o queixo caído, ele solta a ordem implacável na mesma hora. Tragam-na para fora para que seja queimada. A grande reviravolta aqui é que ele a condena brutalmente pelo mesmíssimo ato moral do qual ele próprio participou sem fazer a menor ideia. Só que, bem na hora em que o julgamento final está para acontecer, a Tamar vira o jogo com uma revelação magistral. E o detalhe, ela não grita, ela não faz barraco na praça, ela só manda os itens, o selo, o cordão e o cajado, para o sogro com uma mensagem que não deixava margem para dúvida. Eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. Dá uma olhada e veja se reconhece. Em um único movimento e em silêncio, a acusada inverte completamente aquele julgamento severo contra o próprio juiz. No momento em que o Judá bate os olhos naqueles objetos que provavam a identidade dele, o peso da realidade cai matando. Ele é forçado a passar por um despertar teológico massivo, super rápido e extremamente humilhante. E na frente de toda a comunidade que estava ali assistindo, ele confessa em voz alta a própria hipocrisia, declarando a frase que a gente viu lá no começo. Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar. Pessoal, o foco teológico desse momento é formidável. Dizer que a Tamar é justa não quer dizer que usar engano foi perfeito moralmente, mas aponta para o compromisso implacável que ela teve de preservar a linhagem da aliança daquela família. É um contraste gigantesco que esmaga completamente a postura covarde do Judá de fugir do dever sagrado. Partimos então para a nossa reta final, parte 6, o nascimento de Pérez, porque as consequências físicas daquela união às escondidas vão trazer um fechamento super simbólico para esse caos todo. O relato bíblico entra num detalhe sobre o nascimento que é incrivelmente agitado. A Tamar estava grávida de gêmeos. Na hora H do parto, aparece a mãozinha de um dos bebês e a parteira, para não perder o controle, amarra logo um fio vermelho nela para marcar quem era o primogênito.
Só que, pegando todo mundo de surpresa, o bracinho volta e o outro irmão empurra, ultrapassa com tudo e nasce primeiro. Por conta desse evento, ele ganha o nome de Pérez, que literalmente significa rompimento ou aquele que abre uma brecha. Teologicamente, não se trata de só mais uma história de parto. Esse nascimento impetuoso do Pérez é o que garante e sela a linhagem exata que, muitas e muitas gerações depois, vai culminar no rei Davi e no próprio Messias. É a imagem mais definitiva e palpável possível de como a providência e a graça divina rompem na força através de toda a nossa disfunção, do nosso pecado e da nossa hipocrisia, só para fazer a história da redenção continuar avançando. Tudo isso deixa a gente com uma pergunta poderosíssima e que não quer calar. Como é que a verdadeira justiça de Deus é de fato medida e executada na vida real? Nós vimos hoje a severidade total de Deus contra o egoísmo e a rebelião do Er e do Onã, quando tentaram destruir o futuro da família. E logo ao lado, a gente vê aquele contraste magnífico de como Deus trabalhou no meio da tremenda falha moral do Judá, só para conseguir preservar uma linhagem sagrada indispensável para o mundo. O Judá tinha nas mãos todo o poder social e institucional da época, mas era o puro retrato da hipocrisia escondida. Já a Tamar, que era uma viúva estrangeira completamente sem poder, marginalizada e deixada para trás, teve coragem de agir e acabou virando o canal indispensável da providência divina. Fica aqui esse convite super profundo para nossa reflexão da próxima vez que a gente tentar julgar ou avaliar as engrenagens ocultas da justiça e dessa graça divina que vive nos surpreendendo. Muito obrigada por acompanhar nossa explicação de hoje e a gente se encontra no nosso próximo estudo. Até lá! Ao analisarmos o capítulo 39 do livro de Gênesis, nosso objetivo é manter um foco teológico super estrito. Porque, olha, essa não é só mais uma história de um jovem enfrentando adversidades numa terra estranha. É um tratado monumental sobre onde o divino se esconde nos momentos de maior isolamento humano. Vamos preparar o terreno e observar de perto como o texto original constrói essa narrativa de forma tão genial. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Logo no segundo versículo do texto, a gente toma uma rasteira. É uma afirmação que simplesmente desafia a lógica humana mais básica. Pensemos bem na situação. Um jovem foi traído pela própria família, vendido literalmente como mercadoria e levado para um país estrangeiro onde não tem direitos, não tem liberdade, não tem ninguém. Só que o texto não o descreve como uma vítima trágica. Pelo contrário, declara abertamente que ele era um homem próspero. Mas espera aí, como alguém vendido como escravo pode ser chamado de próspero? A resposta exige que a gente mude aquela perspectiva puramente materialista e adote uma lente totalmente focada na presença invisível. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira sessão, escravidão e favor divino. O cenário inicial de tudo isso é a casa de Potifar, que era um oficial de altíssima patente no Egito, o comandante da guarda. E o que a gente tem aqui é um paradoxo brilhante que o autor construiu de propósito. Na realidade externa, visível a olho nu para qualquer pessoa que passasse pela rua, o que se vê é um homem escravizado, submisso às ordens de um dono implacável. Mas a realidade teológica revelada nas entrelinhas do texto é de um homem próspero e absurdamente abençoado. O que isso já nos ensina logo de cara? Que o abandono humano ou a pior degradação social não significam de jeito nenhum a ausência de Deus. A verdadeira prosperidade, segundo essa narrativa, não tem a ver com o que está acontecendo por fora, mas com a companhia invisível que se carrega por dentro. E o mais incrível é que essa presença invisível começa a dar resultados muito visíveis, ali pelos versículos 3 a 6. O próprio mestre egípcio, que devia adorar uma infinidade de outros deuses, foi obrigado a admitir que tinha algo de muito diferente acontecendo ali. Ele sacou que o Senhor estava com ele. E o resultado? O jovem é promovido a mordomo. A bênção é tanta que transborda, ela sai do indivíduo e inunda o ambiente inteiro. A casa do egípcio prospera por causa dele. Desde a gestão ali de dentro até o trabalho pesado na roça, tudo simplesmente floresce. Aquela presença constante pega um ambiente hostil e transforma num lugar de sucesso tangível. Mas, como em toda boa história, a calmaria é só o aviso da tempestade. Entramos na nossa sessão 2, o foco teológico da integridade. O que é fascinante pra caramba nessa parte é como a recusa é argumentada. Quando ele é encurralado pela exigência diária da esposa do dono pra ir pra cama com ela, a desculpa dele não é o medo de ser flagrado. Também não é só uma questão de lealdade ao chefe, embora ele até mencione o respeito pela confiança do Potifar. A recusa final e definitiva dá um salto de nível. A definição de pecado aqui transcende quebrar um contrato social ou desrespeitar o casamento de outra pessoa. O negócio é visto como a transgressão fundamental contra a própria ordem divina. Essa citação amarra perfeitamente o nosso foco teológico de hoje. É o ápice moral de todo o capítulo. Fica muito clara a raiz de tudo.
A moralidade que a gente vê aqui não é só para inglês ver. Ela é totalmente enraizada na consciência de uma presença contínua. Pensa bem, se Deus estava com ele para abençoar o trabalho pesado nos campos e na casa, Deus com certeza também estaria lá nos quartos fechados. A integridade se sustenta pela convicção absoluta de que não existe ponto cego para os olhos do divino. E aí, a atmosfera pesa de uma vez. Seção 3. A injustiça dos homens. É aquela velha história. Agir com integridade perfeita num mundo todo quebrado costuma atrair o pior tipo de reação possível. O desenrolar é brutal e muito rápido. Num dia em que a casa estava vazia, a armadilha finalmente fecha. Tem a exigência física, a recusa categórica e aquela fuga desesperada, onde até a roupa fica para trás. O que vem depois é uma aula de manipulação pura e simples. A mulher rejeitada inventa na hora uma história para os servos, jogando com a questão do preconceito racial e social, chamando ele de o hebreu. Depois, ela repete essa mesma historinha elaborada para o marido quando ele volta. Ou seja, manter uma integridade inegociável resultou numa vulnerabilidade total. E a consequência de toda essa confusão é sombria. Ele é agarrado pelo chefe que está fervendo de raiva por causa da mentira e jogado direto na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. É o fundo do poço, de administrador-geral de uma das propriedades mais ricas do Egito para o chão sujo de uma masmorra e tudo com base numa mentira descabida. É até bom a gente pausar e deixar o peso dessa injustiça bater. A recompensa imediata por fazer a coisa certa foi o castigo mais duro possível. O abandono humano nesse momento parece absoluto. Mas o texto original não encerra a história na cadeia. Vamos para a nossa seção 4, a presença constante de Deus. O nosso foco teológico fecha o ciclo, criando o que muita gente na academia chama de estrutura em sanduíche, onde o comecinho e o final mostram exatamente a mesma verdade. E o detalhe mais incrível é justamente este retorno. A mesmíssima frase, palavrinha por palavrinha lá do versículo 2, aparece de novo no versículo 21. O Senhor estava com ele. A gente acompanhou a queda livre dele na sociedade, mas a constante teológica não balançou um milímetro. O texto faz questão absoluta de reafirmar essa presença logo que a porta da cela bate e tranca. Isso ilustra brilhantemente a ideia central de toda essa nossa análise. No início do capítulo, a gente vê a posição de mordomo de uma mega propriedade. Já no final do capítulo, a posição é de chefe de uma prisão real. O CEP mudou, o status despencou, do conforto para as correntes, mas a constante divina ficou idêntica. A prosperidade espiritual tratada aqui não está nem aí para o código postal ou para o saldo bancário de ninguém. Para provar isso, a narrativa simplesmente copia e cola a mesma dinâmica de sucesso, só que agora rolando no lugar mais tenebroso que se pode imaginar. Deus é bondoso com ele, e do mesmo jeito que ele achou favor com Potifar, ele acha favor com o carcereiro-chefe. Em 2 tempos ele já está mandando nos presos todos. E de novo, o carcereiro deita a cabeça no travesseiro tranquilo, porque o senhor estava prosperando tudo o que ele fazia no meio do lixo da prisão. A eficiência e a bênção são exatamente as mesmas, o que só prova que o sucesso nunca veio do ambiente bom, mas essa presença inabalável. O que nos joga, no finalzinho dessa nossa exploração, para uma reflexão que é impossível de ignorar. A nossa tendência quase automática é achar que o favor divino é um atalho para uma vida sem problemas. Mas o foco teológico de Gênesis 39 estilhaça essa ideia. A grande pergunta que fica martelando no final das contas é: se a providência invisível está realmente com alguém, abençoando e prosperando tudo, isso blinda a pessoa de ser traída, caluniada ou jogada numa masmorra? A história grita que não. A cadeia pode ser uma realidade pesadíssima, mas, incrivelmente, não serve como prova de que o divino foi embora. É uma quebra de paradigma que desafia demais a nossa visão de sucesso e nos convida a repensar de verdade o que significa estar bem acompanhado nas piores estradas da vida. Fica aí essa provocação para a gente pensar até a nossa próxima análise. A gente já entra direto num cenário bem sombrio e opressivo, que é uma masmorra egípcia. E olha, esse não é só um lugar de confinamento físico não, tá? É um espaço onde 2 homens superpoderosos aguardam em absoluta incerteza qual vai ser o destino deles. É, no fundo, uma história sobre poder, sobre queda e, acima de tudo, sobre quem é que realmente está no controle quando tudo parece perdido. A grande questão que surge logo de cara é a seguinte: quem é que detém a chave para o futuro quando a própria esperança está aprisionada? É uma provocação e tanto, né? Quando aquelas estruturas em que a gente confia simplesmente desmoronam e a gente acaba no escuro, de onde é que vem a resposta? Certo, vamos mergulhar fundo nisso e descobrir como essa narrativa milenar responde exatamente a essa pergunta com uma clareza impressionante. Entrando na nossa primeira parte, a prisão no Egito. A narrativa nos guia por uma descida social muito abrupta.
mostrando como esses sistemas humanos de poder são extremamente voláteis. Imagina a cena. De um momento para o outro, a realidade impecável da corte real egípcia é substituída pelas paredes frias de um cárcere. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe ofendem o rei do Egito. A indignação do faraó é imediata. 2 oficiais de altíssimo escalão, homens que tinham acesso íntimo e direto ao homem mais poderoso da terra, são simplesmente jogados na casa do comandante da guarda. E não em qualquer lugar. É exatamente na mesma prisão onde um jovem hebreu chamado José já estava preso. É fascinante notar como o poder humano é frágil, não acham? Num dia o cara está servindo o cálice real, no outro está trancado numa masmorra. Bom, o comandante da guarda não deixa os 2 lá sozinhos. Ele os coloca justamente aos cuidados de José. Eles passam um tempo sob custódia, e aí acontece aquele incidente misterioso que move toda a história. Os 2 sonham. E claro, não são sonhos comuns. Eles acontecem na exata mesma noite e cada um carrega um significado muito próprio e distinto. O palco está montado. A angústia de não saber o dia de amanhã toma conta da cela. O que já nos leva direto para a seção 2, o foco teológico central. A manhã seguinte aos sonhos é aquele momento em que a ansiedade humana extrema bate de frente com a necessidade absoluta de uma revelação divina. É aqui que a história deixa de ser só um relato prisional e se eleva. Quando José chega pela manhã, ele encontra esses 2 homens poderosos totalmente abatidos. Eles estão super preocupados e mandam a real. Tivemos um sonho e não há quem o interprete. Pensem bem, no Egito Antigo, a interpretação de sonhos era algo super sofisticado, coisa para magos e sacerdotes da elite. Mas ali, na prisão, a sabedoria humana falhou feio. Eles estão isolados dos seus conselheiros. O desespero deles nasce justamente dessa limitação total diante do futuro. E então vem essa resposta do José, que é, sem dúvida, a âncora absoluta da nossa análise de hoje. Não pertencem a Deus as interpretações? Olha o peso disso. José, um prisioneiro estrangeiro que tinha todos os motivos do mundo para tentar usar essa situação para se promover e sair dali, faz exatamente o oposto. Ele aponta para longe de si mesmo e direciona o olhar daqueles caras direto para Deus. É uma declaração radical de que conhecer o futuro não é uma técnica humana, mas uma revelação exclusiva do Criador. Isso ilustra de forma brilhante o conceito da providência divina. O texto comunica de um jeito muito claro que Deus detém a autoridade suprema e o conhecimento perfeito sobre todos os eventos aqui na Terra e sobre os nossos destinos. Enquanto os oficiais do faraó estão cegos e ansiosos sobre o dia de amanhã, o Deus de José já escreveu a história toda. É um contraste gigantesco entre as limitações daquele cárcere e a onisciência inabalável de Deus. Vamos passar agora para a seção 3. 2 sonhos, 2 destinos. A gente precisa analisar essas visões específicas. É muito louco como as 2 experiências são super parecidas na estrutura, mas tem um contraste que leva a decretos divinos completamente diferentes. De um lado, a gente tem o sonho do copeiro, uma videira viva. 3 ramos brotam, florescem e rapidamente produzem uvas. É um processo cheio de vida, dinâmico, culminando com ele espremendo o suco direto no copo do faraó. Do outro lado, o sonho do padeiro. 3 cestos empilhados na cabeça. Só que, ao contrário da videira crescendo, aqui são produtos finalizados, pães assados. E o detalhe mais sombrio, as aves estão comendo a comida do cesto mais alto. É uma cena parada, marcada por pura vulnerabilidade. O José, então, entrega a interpretação exata para o copeiro. Os 3 ramos representam 3 dias. Num prazo curtíssimo, o faraó vai reabilitar o copeiro. Ou, como o texto diz literalmente, vai levantar a sua cabeça. E ele vai ser reintegrado ao cargo. É uma mensagem que traz um alívio enorme, uma esperança palpável. A vida dele ia voltar ao normal. Mas antes de ouvir o sonho do padeiro, a gente tem que dar uma pausa rápida para refletir sobre esse apelo do José. Lembre-se de mim, de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz. É um momento de muita humanidade. O José, mesmo com aquela fé gigante em Deus, sente o peso da injustiça. Ele foi vendido, escravizado, acusado injustamente e preso. E aqui ele busca uma ajudinha humana, pedindo um favor para alguém que logo ia falar direto com o rei. Dá para entender perfeitamente o lado dele, né? Bom, vendo que a primeira interpretação foi super positiva, o padeiro-chefe se anima todo e decide contar o sonho dele também. Vamos ver o que acontece. O resultado é trágico. O significado dos cestos também aponta para 3 dias, mas aquela expressão levantar a cabeça ganha agora um sentido literal e terrível. O faraó vai mandar cortar a cabeça dele, pendurar uma árvore e as aves vão comer a sua carne. Foi um choque absoluto. A mesmíssima estrutura de sonho resultou numa sentença de morte revelada por Deus através do José.
E aí chegamos ao clímax na nossa sessão 4, o fator do tempo divino. Aquele padrão dos 3 dias que se repetiu nas interpretações funciona como um relógio, fazendo tic-tac, aumentando muito a tensão dramática. Olha só a linha do tempo. Dia 1, os sonhos acontecem. Dia 2, a interpretação clara dada por José. Dia 3, o grande evento, o banquete de aniversário do faraó. O tempo não falha. Um evento puramente humano, o aniversário do rei, vira o instrumento exato para cumprir a vontade divina. A precisão teológica aqui beira o inacreditável. Então, o ponto crucial aqui é ver como a interpretação se alinhou perfeitamente, 100%, com a realidade histórica. Durante a festa, o faraó emite os decretos. O copeiro-chefe é restaurado e volta a colocar o copo na mão do rei, exatamente como José tinha falado. O padeiro-chefe é condenado e enforcado, cumprindo aquela profecia pesada. A palavra de Deus, entregue lá no escuro da prisão, se provou verdadeira na luz do palácio real. Só que como a gente sabe, a vida real não é um filme de Hollywood. A narrativa não termina com uma música triunfal, termina com um baita anticlímax. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. O versículo 23 é um balde de água fria. Ele mostra de forma brutal como a memória humana e a nossa gratidão são coisas frágeis. O José deu a resposta e o alívio espiritual para aquele homem. Mas assim que o cara voltou para o conforto, a promessa sumiu da cabeça dele. E assim, fica uma questão final para a gente pensar. O que é que essa falha humana implica sobre a necessidade absoluta do tempo e da intervenção divina? Aquele esquecimento do copeiro não foi um acidente de percurso nos planos de Deus. Pelo contrário, o fato de o ser humano falhar monta o palco perfeito para que a soberania divina brilhe sozinha, no tempo dela, sem depender do favor de ninguém. Fiquei o convite para a gente refletir sobre quem, no fim das contas, está roteirizando tudo o que acontece debaixo do sol. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Até a próxima.